Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao Israel para Jesus. Eu sou o Romualdo Júnior e é um prazer tê-lo conosco aqui nesse programa que fala a respeito da cultura judaica, dos costumes, da tradição milenar deste povo tão importante para a humanidade e para a história do cristianismo. E também compartilhamos as bênçãos, os desafios do trabalho de testemunho de Jesus entre os judeus pelo Instituto Tzadik. E sempre também encorajando você a se unir a nós nesta tarefa especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre os judeus e os não-judeus. Nos últimos programas, aqui no Israel para Jesus, nós tivemos a presença do Sadi Hashevsky, um judeu messiânico que teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele teve contando seu testemunho de vida transformador, aquilo que Deus fez em sua vida e continua fazendo também. E hoje nós vamos continuar aí nesta trajetória, nesta entrevista com o Sadi Hashevsky, que agora nós saberemos aí quais foram aí os próximos passos, né, depois da sua conversão. O Sadi é um pastor missionário e já está aqui conosco e nós o recebemos aqui com bastante alegria. Mais uma vez, pastor Sadi Hashevsky, muito obrigado por mais um programa aqui conosco no Israel para Jesus. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém, amém. Como disse, sempre é um grande prazer, uma honra participar do programa que tem uma cultura a ser ensinada. Isso, uma cultura, inclusive, milenar, né, pastor? Pastor, nós tivemos... trimilenar, né? Exato. Nós tivemos no último programa aí sendo edificados aí pelo testemunho, né, de vida, aí daquilo que o Senhor Deus fez, daquilo que Jesus fez em sua vida. Mas assim como o apóstolo Paulo, o pastor também não apenas teve a sua vida transformada, como também se colocou à disposição, e assim também como Isaías, como o profeta Isaías disse: Senhor, agora eis-me aqui, me envie ao teu povo e aos gentios para pregar as boas novas. Nós queríamos nesse programa, pastor Sadi, entender um pouquinho aí a respeito do seu trabalho, do seu ministério, e para começar, como que se deu o chamado, a vocação ao trabalho missionário, ao trabalho pastoral, depois de ter esse encontro com o Senhor Jesus? Amém. Todo judeu tem a sua história. Moisés teve a sua história. Josué teve a sua história. O Romualdo tem a sua história. E o Sadi também. Interessante que o meu nome em hebraico é Tzadik. É o nome da instituição aí. Então, alô? Sim, estamos ouvindo, pastor. Tudo bem. Então, como é que comecei a obediência, vamos chamar uma obediência maior da chamada que Deus me fez? Quando comecei a dar o meu testemunho, assim que reconheci em Jesus o meu Messias, eu fiz, eu e o co-pastor da minha igreja, pastor Joel Eck, da terceira igreja quadrangular de Curitiba, e depois ele foi pastor da quinta igreja quadrangular de Uberaba, lá em Curitiba. Mas quando ainda pastor da terceira, co-pastor, fizemos amizade, fomos amigos íntimos. E ele me ajudou muito. E eu queria dar testemunho em tudo que é igreja, de que eu judeu, pude reconhecer em Jesus o meu Messias. E contando os detalhes, como foi que eu fui alcançado. Porque uma congregação humilde orou por este judeu. E como a palavra de Deus sempre se cumpre, como no Salmo 105:40, Israel orou e Deus fez vir o que Israel pediu. Assim, aquele pequeno povo humilde orou
para que este judeu reconhecesse em Jesus o seu Messias, Deus ouviu a oração e me chamou. Ele, Jesus, me encontrou. E passei a ser útil nessa igreja onde me receberam. E comecei a dar o testemunho. E quando eu visitava igrejas para dar esse testemunho, preste atenção nisso, eu me assentava nos bancos aguardando o momento de dar o testemunho e eu ficava estarrecido com as mensagens que eu ouvia nas igrejas evangélicas. E o tipo de mensagem que eu ouvia era: porque os judeus rejeitaram Cristo, porque a igreja assumiu o lugar dos judeus. E eu tinha que me escondendo assim nos bancos. E eu, no meu íntimo, eu digo: mas os judeus não rejeitaram. Como que os judeus rejeitaram? Se os apóstolos eram judeus, se os discípulos eram judeus, se a igreja primitiva era composta só de judeus, como é que os judeus rejeitaram? Alguma coisa está mal explicada. E então eu fui para a Bíblia, me aprofundei no assunto, e o Ruach, o Espírito do Senhor, abriu os meus olhos para perceber esta mentira introduzida no seio da igreja, que os judeus rejeitaram Cristo. Então eu comecei a dar o testemunho de que os judeus não rejeitaram, uma vez que todos os apóstolos eram judeus. A Bíblia é judaica. A salvação vem dos judeus. Jesus ressuscitou, o que significa que quando nós hoje invocamos o sagrado nome do Messias, não estaremos invocando o nome de um espírito de um defunto Jesus. Não é uma sessão espírita. Invocamos o nome deste que venceu a morte, que está vivo, que não perdeu sua cidadania de judeu. E isso causou revolução. Comecei este trabalho de conscientização nas igrejas mais ou menos em 1964, mais ou menos por aí. E comecei a ensinar esses detalhes da Bíblia Sagrada. E graças a Deus, o meu trabalho foi coroado de êxito, porque gradativamente as igrejas passaram a ter uma bandeira de Israel. Passaram a orar por Israel. Coisas que não estavam acontecendo. E é claro que isso alegrou o meu coração. Mas no começo, o começo mesmo do meu ministério foi assim. Um dia, este co-pastor, que era esse amado amigo, me disse: irmão Sadi, domingo, eu tenho uma reunião de ministério. Sabia eu lá o que era a reunião de ministério? Era 3 meses e pouco que eu estava na igreja. 3 meses. Já batizado com o Espírito Santo primeiro e depois nas águas. E fui na reunião. E nesta reunião o pastor Joel Leck disse: olha, nós vamos fazer uma mudança no ministério. Vamos mudar os obreiros que estão dirigindo congregações. E fulano para cá, Beltrano para lá. E daí ele disse: irmão Sadi vai dirigir a congregação da Vila Guaíra. E o Domingos vai lá para o Boqueirão. Domingos é esse que me ganhou para Jesus. Aí eu fiquei de boca aberta. Terminada a reunião, me deram um endereço e daí no dia útil que teria o culto, eu fui lá para assumir. Agora imagine, irmãos, a coisa maravilhosa que estava acontecendo. Eu estava com o endereço
para assumir a congregação da Vila Guaíra, que era naquela rua principal da beira da linha férrea, e eu estava me dirigindo para tomar posse como o dirigente da congregação, mas aquela avenida não tinha os números das casas numa ordem crescente ou decrescente. Eram números aleatórios. Uma casa dizia número 100, a outra dizia 1100. Ninguém queria perder para ninguém. E eu estava com dificuldades para encontrar a casa. Aí era noite e eu não tinha luz elétrica naquela vila. As luzes eram lampião, lamparinas, né? E eu vi que de uma casa saía uma luz muito forte, daqueles lampiões como é que chama? Que tem uma camisinha assim que fica iluminada, né? Muito forte a luz. E tinha uma mocinha sentada na janela de costa para a rua. Eu inocentemente cheguei ali e disse: boa noite, moça. Ela deu um pulo, se assustou com a minha voz e me olhou assim que saía chispa de fogo dos olhos dela, de braba. O que o senhor quer? Eu digo: calma, eu só estou procurando um culto evangélico na casa de uma irmã chamada Idília. É a terceira casa para lá. Que braba que ela ficou. Talvez, mais tarde, para compensar aquele susto que eu dei naquela moça, casei com ela. E ela me deu 4 filhos. Perdi o primeiro. E a mais velha desse casamento é a Raquel, minha filha, que está em Israel, que ela foi como missionária para lá, né? Não foi como missionária, só foi estudar lá. E está congregando numa congregação do Tony Sperandel de judeus messiânicos em Kfar Saba. Né? E que também ela é jornalista e radialista. Ela tem programas de rádio lá em Israel, né? Na Rádio Sol e na rádio essa dela mesma, Notícias de Israel. E vivemos felizes muitos anos, até que o Senhor a levou. Fiquei com esses 3 filhos. A Raquel está lá em Israel, a Valquíria também foi para Israel, voltou. O Paulo Leite, ele é gerente de uma transportadora lá na Baixada Santista. E depois deste tempo, o pastor também teve ministérios aqui em São Paulo, pastoreando igrejas. Sim. Eu fui dirigir congregações e depois igrejas em Curitiba. Fui pastor da 10ª igreja em Campo Comprido. Fui pastor em Jardim Mercedes. Abri muitas congregações em Curitiba, Vila Leão, Vila Fani, não me lembro quantas, mas 27 congregações nós abrimos em Curitiba através deste grupo, né? E dessa congregação mesmo que nós estivemos lá na direção da Vila Guaíra. Depois eu fui para Joinville, fui nomeado pastor e superintendente em Joinville, onde nasceu a Valquíria, minha filha, né? Do meio, né? E de Joinville, eu estive em Joinville, deixa eu me lembrar para onde é que eu fui. Fui para Itajaí, Santa Catarina. De Itajaí, eu fui para Água Verde, em São Paulo. Depois fui para Pirituba, São Paulo. E depois pastorei também em São Paulo, Rio Claro, Sumaré. Sumaré. Depois de Sumaré, voltei para Porto Alegre, Partenon, bairro Partenon, segunda igreja de Porto Alegre. Eu voltei. E a base do meu trabalho, conforme recebi de Deus,
foi formação de obreiros que fossem especializados na arte de orar por Israel, mostrando que a promessa de Deus para quem exerce esse ministério é Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. É ordem, não é pedido. É uma ordem a ser obedecida. Não é uma sugestão que Deus está dando. Mas, como resultado da obediência desta ordem, no próprio Salmo 122, a solene ordem que o Eterno deu: prosperarão aqueles que te amam. Então, quem aprende a orar com amor por Israel, não será esta pessoa correndo atrás de bênçãos, mas será sempre a bênção correndo atrás dela, porque é a promessa de Deus. E Deus não nos deu uma esperança mentirosa. A sua palavra é viva, ela é eficaz e ela é digna de nossa aceitação. Passei a ensinar ministérios. Houve um tempo que eu pedi demissão da igreja onde eu estive 34 anos. Não, 31, perdão. 31 anos eu estive no seio dessa igreja e pedi demissão para criar a missão sionista Mateus 10:6, que diz: buscai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E começamos a fazer esse trabalho ensinando todas as denominações. Dei um seminário na Assembleia de Deus de Campo Grande para 3.000 pastores de uma só vez. Também preguei na convenção do Estado de São Paulo, desta denominação. Na Baixada Santista, preguei praticamente em todas as igrejas. Sou muito conhecido na Baixada Santista. Eu acho que será rara a igreja onde eu não preguei, em toda a Baixada Santista. Dei seminário, inclusive, na... Como é que é o nome da faculdade da Assembleia de Deus? Eu esqueci o nome. Faculdade de Teologia. Faculdade de Teologia, lá de Santos, da Assembleia de Deus de Santos. Fui na igreja da Assembleia de Deus de Santos, aquela igreja maravilhosa, de, não me lembro se 5 ou 7 andares, toda de mármore. 9 andares, né? Aonde, num culto de missões que eu preguei nesta igreja, fui eu que entreguei a bandeira de Israel para o casal, como é que é o nome dele? Foram para Israel? Eles eram de Santos, né? E fui eu que entreguei a bandeira de Israel para eles irem para Israel, eles estão lá até hoje. Antônio Carlos e a Zilda, né? Antônio Carlos e a Zilda. Fui eu que entreguei a bandeira de Israel para eles. E tenho ensinado tudo que a igreja, o amor exigido por Deus. E tenho procurado mostrar um detalhe para a igreja, que parece que os nossos amados irmãos têm estado cegos para enxergar aquilo que está escrito em Isaías 43. Quem é o povo judeu aos olhos de Deus? O que é que Deus está declarando a respeito deste povo? Isaías capítulo 43. Mas agora sim diz o Senhor, não foi o profeta que falou. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha o detalhe. Deus não adotou o judeu. Deus criou do impossível, porque Abraão era idoso e Sarai, além de idosa, era estéril. E é aqui que está uma mensagem vibrante. O nada é matéria-prima para Deus trabalhar. Deste impossível,
Deus criou o povo judeu. 72 pessoas foram para o Egito, a partir de José, plano de Deus. Não foi os irmãos de José que venderam. Havia o plano. Lá vem o sonhador, jogaram José na cova. E o que nós vamos fazer? Vamos matar? Não, é nosso sangue, como é que nós vamos matar? Ah, olha aqueles mercadores ismaelitas, vamos vendê-los como escravo. E Rúben foi encarregado de fechar o negócio. Mas quando Rúben chegou na cova, onde é que estava José? Os mercadores midianitas encontraram José e venderam José para os ismaelitas. Não se tornaram inocentes, porque o plano era esse. Mas era plano de Deus. E José vai, e pela sabedoria que o Eterno deu a José, ele teve que passar pela faculdade da dificuldade, entrou na faculdade de administração de empresa na casa de Potifar, aprendeu a administrar a fazenda, foi para a prisão, administrou a prisão, e agora era hora de administrar o Egito. E José, como governante do Egito, deu uma lição de economia para todas as nações do mundo. Imposto único, 20%. Ficou decretado por José como lição para todas as nações da terra, para todas as famílias da terra. Os 20% que José cobrou de imposto enriqueceu o Egito de tal forma que ninguém foi tão rico na história bíblica quanto esse faraó pela administração de José. Agora, Israel, 72 pessoas vão para o Egito e saem de lá aproximadamente 2 milhões. Só que nem todos esses 430 anos de Israel no Egito foi escravidão. Mas o plano de Deus era que Israel se transformaria de família em uma nação no Egito, protegido. Mas era hora de sair. E se Deus dissesse, meu povo, prepare as malas, vamos para a terra que eu prometi para vocês, a Canaã, terra que emana leite e mel. Ah, Senhor, eu já estou velho. Se meu filho que é novo quiser, quantas desculpas. Como Deus conhece a estrutura humana, Deus trabalhou na vontade de Israel. Veio escravidão. Ah, Senhor, quebranta o coração do faraó. Nós estamos aqui construindo cidades para o faraó. Quebranta, amolece o coração dele para nós continuar aqui sem esse trabalho. Mas não era plano de Deus que Israel continuasse no Egito. E quanto mais Israel orava para Deus quebrantar o coração do faraó, mais pesado ficava o chicote do feitor. Até que Israel acordou e mudou o tipo de oração. Ah, Senhor, te lembra da promessa que fizestes para Abraão, nosso pai? Onde é que está a terra que emana leite e mel? Nos manda para lá. Eu imagino Deus dizendo, ah, turma, agora vocês estão onde eu queria. Então, isso foi matéria-prima para Deus trabalhar. Israel sai da escravidão, só que de entre este patamar, pensa, que Deus criou, e a terra prometida, o deserto. Israel tinha que ser provado. Só a geração seguinte entrou. Não é verdade? Mas o plano de Deus nunca falha. E é tempo de Israel reconhecer em Jesus o seu Messias. Hoje, eu estou informado de que somos milhões. Vocês estão me ouvindo bem. Hoje, no mundo todo, nós, judeus messiânicos, somos milhões. Não somos mais aquele pinguinho de gente. Não somos mais um pequenino rebanho.
Hoje somos milhões de judeus. Em Israel, as congregações de judeus messiânicas crescem. Os judeus estão reconhecendo em Jesus o seu Messias, porque é bíblico, é profético que nos últimos dias Deus faria isso. Lhes darei um novo coração e a minha lei estará introduzida no coração do meu amado povo. Então eu tenho ensinado estas coisas. Deus me treinou aqueles 31 anos que eu estive nesta igreja, que me alcançou com o Evangelho. Vocês não imaginam o treinamento que Deus me deu na faculdade da dificuldade. E é na faculdade da dificuldade onde os segredos de Deus nos são revelados. Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus está revelando segredos. E percebam as promessas de Deus sobre o povo judeu. Eu desafio vocês a olharem na internet a relação do prêmio Nobel entre judeus e as demais nações. Mais de 20% são judeus. Porque o povo judeu, conforme Isaías 43, este povo que criei para a minha glória, é a resposta. Porque o inferno tem estado sempre ocupado, tentando destruir este povo que Deus criou e formou para a sua glória. Amém. Olha na Bíblia, quem é o povo judeu? Por que que o inferno sempre tem levantado movimentos antissemitas? Olha a relação na história, fazendo um retrospecto. Hitler, os pogroms, a Santa Inquisição, as cruzadas, da frente para trás. Quantas vezes o inferno esteve ocupado tentando destruir este povo que Deus criou, Ele não adotou, Ele criou, Ele formou para a sua glória. Em qualquer parte do mundo onde houver um judeu, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mas olha o Gênesis 12:3. E em ti, Abraão, na tua descendência, que é o povo judeu, serão abençoadas todas as famílias da terra. É Amém. este o propósito de Deus, usando o judeu. Amém. Como povo sacerdotal, quem abençoar será abençoado. E quem se colocar contra, ai de vós que habitais na terra, porque o diabo desceu até vós. Pastor Sadi, nós estamos chegando no nosso minuto final e temos história aqui para vários e vários programas, né? Quem sabe a gente grave outros programas aí, porque o irmão tem bastante história, bastante conteúdo, bastante informação bíblica rica para nos passar e nos compartilhar. Mais uma vez, desde já quero agradecer, mas vou deixar os últimos segundinhos para o pastor falar do canal no YouTube, Shalom Brachá, primeiro o significado e um pouquinho de como é feito esse trabalho, juntamente com a sua esposa Rosane Rachevski. Isso. Então vai lá, Shalom Brachá quer dizer a paz e a bênção. A gente escreve Brachá, mas o CH tem o som de R no hebraico. É Brachá, paz e bênção. Eu tive por muitos anos programa de rádio. E tinha esse nome, Shalom Brachá. E sempre procurei enriquecer os ouvintes com mensagens de profundo conhecimento. Nunca me interessei, desde adolescente, nunca me interessei em saber as coisas superficialmente. E agora Shalom Brachá entrega uma mensagem rica. Minha esposa também vai falar, só que ela não gosta de aparecer lá, só vai falar aqui, tá?
Shalom Brachá, o canal. Esse se chama Shalom Brachá, para todo mundo entender. E tem várias lives e vários nós programas, temos né? assim, ó, quartas-feiras, sempre 8 da noite, mas fica gravado no YouTube. Perfeito. Quartas, quintas, sábados e domingo. Mas cada uma tem uma linha. Quarta-feira é conexão com a bênção. Oramos pelos enfermos, palavras de esperança, de vida. Quinta-feira, pergunte ao Rabi Sadi. Ele responde aos seguidores. É assim, interativo. As pessoas perguntam, porque o povo de Deus carrega dúvidas. E nos cultos que elas frequentam não tem chance de fazer perguntas. E neste canal, as pessoas têm a oportunidade de fazer perguntas a respeito das coisas de Deus, coisas de Israel, Bíblia. Aos sábados, Conexão Jesurum, que é assunto mais sobre Israel. E aos domingos, riquezas espirituais, profundidades bíblicas e oração para aqueles que querem receber ministérios, que querem receber dons espirituais, etc. Muito bem. Mais uma vez... Tem um e-mail. Ah, sim. O e-mail. Minha esposa vai dar algumas informações, mas tem ainda um minutinho, né? Por favor, José. Temos um e-mail para contatos. Ok, pode informar. O e-mail é shalom.brachá, que escreve BRACHA, @aol.com. As pessoas podem enviar pedidos de orações, podem enviar perguntas para nós por esse e-mail, entrar em contato conosco através deste e-mail. Perfeito. E além das lives, tem as mensagens shorts. Tem mais ou menos umas 2.000 mensagens ao todo. Mais ou menos. Eu não sei o número certo. Tem mensagens de todos os tamanhos. Tem mensagens de 1 minuto, 2, 5, né? Olha só, mensagens shorts. Não, tem shorts e tem vídeos. E vídeos de vários tamanhos também. Maravilha. Bastante conteúdo aí para você que está nos assistindo e que pôde acompanhar aí um pouco da trajetória, do ministério, do trabalho do pastor Sadi Hashevsky. Bastante conteúdo no canal Shalom Brachá, né? BRACHA no YouTube, e lá você pode acompanhar todos esses programas aí com conteúdo rico, bíblico e histórico, tanto bíblico quanto também contemporâneo a respeito da história de Israel, com o pastor, com o Rabi Sadi Hashevsky. Pastor, muito obrigado mais uma vez por enriquecer o nosso programa com a sua presença e com a sua história de vida. Amém. Tudo que eu quero, como eu costumo dizer para os meus amigos, eu ser judeu. Judeu fazer bons negócios. Eu querer ser bênção completa e eu não dar desconto. Agora sim, aí podemos comprovar o DNA judaico, né? Um grande abraço, pastor Sadi Hashevsky, um grande abraço, Rosane Hashevsky. Que Deus os abençoe grandemente. É uma honra ser útil nesse canal. O Eterno abençoe a todos vocês aí. Amém, privilégio nosso. Shalom no Brachá, porque a bênção de Deus é para já. Amém. E nós queremos também agradecer você que acompanhou o programa Israel para Jesus. Deixo para vocês aí um grande abraço, shalom, shalom, e até o nosso próximo programa.